fui tomar uma água. Enfim. Então eu vi que a empresa, né, eu como os outros funcionários, vimos que a empresa não estava indo bem, né? As outras empresas começaram a fechar, dificuldades, e não cabe aqui os detalhes, né? Foi fechando uma atrás da outra e eu percebi que a minha hora ia chegar, porque era uma empresa familiar, e né, familiar de duas famílias, né? Tinha uma outra família que não era familiar de sangue, mas familiar de consideração deles, né? Então eles tinham muitas crianças, né, na família. Como eu trabalhei lá há 8 anos, né, praticamente. Então essas crianças, né, cresceram e foram fazer os seus 14 anos, né? Que a gente sabia mais ou menos que era um padrão, tipo 14 anos, pô, já pode trabalhar. Então eles foram colocando essas crianças, né, e ensinando os trabalhos, assim, nada contra, porque diferente dessa primeira pessoa que eu trabalhei, que na época ela não estava estudando, mas depois ela retomou os estudos e até estava fazendo faculdade. Então tá tudo certo, tá? Mas essas outras crianças também, elas trabalhavam meio período. Crianças eu falo assim, né? Menos de 18 anos, né? Mas trabalhavam meio período, estudavam, trabalhavam. Então até maravilha, não é ruim não, né? E aí, só que aí eu percebi, eu falei, cara, se o negócio tiver que encolher, eles vão escolher a mim, né? Que eu tinha um salário decente, né? Que não é falar, nossa, como que rica, né? Mas eu tinha um salário decente porque eles tiveram consideração por mim, eles confiavam no meu trabalho, então me deram um salário, um dos melhores salários da empresa, né? Não que, meu Deus, né? Não ganhava 10 mil reais, mas eu tinha um salário um pouquinho melhor. Então tinha eu e eles e várias as outras pessoas aprendendo para quem que eles vão querer, eles vão pagar para as crianças que pelo menos reverte para eles, né? Já não tem uma mesada a menos para dar, né? Então tipo, pô, mas eu fazia bastante coisa por conta da minha experiência, mas pega uns 2, 3 ali, vai juntar todo mundo, de repente dá mais ou menos o que eu fazia, né? Talvez não tanto, eu não vou subestimar o meu trabalho, né? Eu confio no meu trabalho. Você tem que ter muito tete a tete com o cliente, fazer cobranças. Para fazer cobrança, você tem que ter um jeito, assim, um traquejo social, né, com os clientes, que eu acredito que alguns adolescentes não vão ter, eu tinha, né? Mas eu entendo totalmente a opção deles, né? Vamos, nesse momento, cortar gastos e eu era um gasto a ser cortado. E nenhuma raiva deles a respeito disso, eu já estava preparada, eu já estava pensando o que eu vou fazer da vida. Então eu comecei a fazer faculdade, né? Então eu já concluí o primeiro semestre de faculdade, que eu já devia ter feito há muito tempo, eu adorei estudar, me fez muito, muito, muito bem. Tô de férias agora, logo eu volto, mas pô, gostei demais de estudar, de fazer faculdade. Mas enfim. Então nada contra eles me demitirem. O problema é o seguinte, né? Quando você trabalha em CLT, você tem lá o seu fundo de garantia que a empresa vai depositando aquele tanto todo mês, que é realmente um fundo de garantia. É um negócio que te ajuda se você sair, pra não sair com a mão na frente e tô atrás. Né, por incrível que pareça, eu fui contra, né, quando eu vi que o governo liberou isso daí, eu falei, cara, o pobre é muito trouxa, o pobre vai usar esse dinheiro e quando ele sair da empresa que ele mais precisar, ele não vai poder sacar, porque você escolhe uma modalidade, enfim, né. Então os valores ficam bloqueados lá pra você pegar, então demora pra poder voltar, né. Então eu passei por algumas dificuldades, né? Meu marido ficou um tempo sem uma renda, tentando um outro negócio que não deu certo. A gente não desistiu ainda dele ter um negócio próprio para trabalhar um home office, né? Mas ainda não tá rolando, né? Tanto que ele tá fazendo Uber, muito triste da vida, tadinho. Que ele odeia, eu também fico muito preocupada, mas enfim, é o que temos, né? Então, por conta dessas dificuldades, eu fiz alguns empréstimos, né? Falei, não, eu tenho segurança lá na empresa, eles gostam muito de mim, realmente, eles me tratavam muito bem. Ninguém mandava em mim, ninguém pegava no meu pé, tirando essa pessoa que eu tive que fazer tratamento. Mas no final das contas, depois que eu comecei a fazer tratamento, eu aprendi a lidar com essa pessoa, então não era um incômodo pra mim, entendeu? Eu só me sentia um pouco isolada, porque, tipo, é aquela família ali fechada trabalhando junto. Então, como eu não tenho aquele contato com aquela pessoa, então eu acabei. E eu no começo eu era muito junta deles, né? Muito amiga, então fui me sentindo cada vez mais isolada, mais deixada de lado, né? Então, como eu sabia mais ou menos o jeito de algumas pessoas, eu falei, eu não vou me expor, então eu fui me recolhendo a minha insignificância e ficando ali, né? Nos momentos vagos que eu tinha na empresa, eu aproveitava para estudar, né? Porque a minha faculdade é EAD, né? Então foi muito bom para mim naquele momento, né? Porque eu fazia meu trabalho, que sempre foi prioridade, meu trabalho, eu atendi ter um cliente, fazer tudo certinho, né? A partir do momento que eu tô sem fazer nada, quem trabalha no escritório sabe que você sempre tem aqueles minutos, um momento ou outro no trabalho que a pessoa geralmente fica lá numa rede social, ou sei lá, vai dormir no banheiro, enfim, né? Falava, não, eu vou fazer uma coisa bacana, eu vou estudar. Então eu estudava nos meus momentos. Antes mesmo de começar a fazer faculdade, eu já estava estudando, porque essa faculdade é a Univesp, né, que eu faço, então você tem que prestar um vestibular. Então já como tem 20 anos que eu não estudava, né?
mais de 20 anos, então eu tinha que, né, dar uma estudada de novo. Então eu voltei a estudar, usando o Java GPT, o Notebook LM, algumas coisas lá, então eu voltei a estudar. Então eu passava um tempo estudando na empresa, eles sabiam, né, nunca acharam ruim comigo, né, pelo contrário. Acho que eles já sabiam, né, melhor que ela já estuda para ir se preparando, que eles já deviam imaginar o que aconteceria logo na frente, né. Então, a minha demissão não foi nada assim que me deixou, ai, que chato, vou embora, né? É um ciclo que se começa, você pega um seguro-desemprego, né, tal. E mesmo que eu não tivesse acesso ao fundo de garantia, eu tinha os dias pro final do ano, dezembro, né? Era mais ou menos finalzinho de novembro desse ano agora, de 2025, eu falei, não, eu tenho o meu salário do mês e eu tenho o meu 13º, né? E logo no começo do ano venci umas férias minhas, que você pega um dinheirinho a mais também. Eu falei, então, cara, mesmo se acontecer, eu ser demitida nesse meio tempo, eu ainda tenho seguro-desemprego, então eu vou ficar bem, vou ficar ok, né? E contando já, meu, porque o CLT, assim, todo mundo vai se identificar, meu, você conta com o 13º desde janeiro. Fevereiro, opa, você pegou férias, pô, não tem mais férias. No mês seguinte você fala, pô, já tem um mês pra contar minhas férias. A gente é assim, a gente vai contando mesmo, né? Então, aquilo quebrou muitas pernas, tinha umas parcelas atrasadas do carro, né? Que a gente foi fazendo outras coisas, né? Que como eu tava contando com esse dinheiro, eu falei, não, mas vamos fazer isso, depois eu pego o 13º, aí eu zero as parcelas do carro. Ou seja, agora no começo de janeiro é 4 parcelas de atraso. A gente não tem dinheiro para nenhuma parcela. Né? E o meu marido, ele tá correndo atrás, né, no Uber para fazer esse dinheiro, né? Mas ele tem outros projetos, então ele não fica tanto tempo no Uber. Então tá bem complicado, estou um pouquinho preocupada, até por isso que eu tô aqui desabafando pra alguém, se alguém tiver alguma ideia, de alguma forma de eu ganhar um dinheiro, né? Porque, mas enfim. E, meu Deus do céu, já deu aqui uns 4 vídeos e eu não contei ainda porque que eu tô aqui reclamando. Oi, vou beber água.